pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da evangelização infantil dos discípulos de Jesus, aqui para o segundo ciclo de infância para crianças entre 9 e 10 anos. Então, desde já agradeço a vocês a presença e também peço o convite para vocês fazerem aos seus amigos, aos seus familiares que também tenham a mesma idade que vocês ou que sejam de outra idade e que podem acompanhar as aulas nas demais turmas, tá bom? Bom, vamos começar o nosso trabalho, como sempre, com uma prece. Então, convido vocês para fechar os olhos, sentar melhor na cadeira, para a gente fazer a prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos. E gostaria que vocês imaginassem um lindo jardim com muitas flores, com muitos animais. E nesse imenso campo, nesse imenso jardim, uma pequena capela, pequenininha, junto das flores e das plantas. Vamos entrar nessa capela, nos sentar e pedir a Jesus as suas bênçãos amigas a nos proteger neste dia, nesta semana. Nos abençoa, Jesus, neste lugar calmo em que nos encontramos na nossa mente, esse refúgio que criamos na nossa imaginação, e que possamos, sempre que estivermos agitados, pensar nesse lugar e buscar confiança em Ti. Nos abençoa nessa semana, nos ilumina, iluminando a aula de hoje, todos aqueles que assistem, a todos nós, dos discípulos de Jesus. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Bom, então, antes de começar o tema da aula, eu queria que vocês assistissem um vídeo de uma historinha sobre o personagem principal do nosso tema da aula de hoje, tá bom? Tudo que é grande começa pequeno. Assim foi com essa sementinha chamada Francisco, plantada pelas mãos de Deus no jardim do nosso tempo. Francisco amava muito seu pai, um comerciante muito rico, mas não amava o dinheiro, pois já sabia que os tesouros deste mundo não se comparam aos do céu. Um pedaço de pão, pelo amor de Deus. Ele seguia os exemplos do seu pai. Não! Vai embora! Infelizmente, até os maus exemplos. Mas Francisco era muito bondoso e tinha uma mãe virtuosa, Dona Picá, que era piedosa e temente a Deus. E no coração de Francisco, Deus foi despertando o amor pelos pobres. Obrigado, meu filho. Ele prometeu que sempre daria algo a quem ele pedisse, pelo amor de Deus. Mas aos poucos, cedeu aos maus exemplos e costumes da sua época, até que um acontecimento mudou a vida de Francisco e a nossa história.
Deus falou com ele. Quem pode fazer mais por ti? O Senhor ou o escravo? O Senhor. Por que então desprezas o Senhor e segues o escravo? Francisco então deixou para trás seus planos de vanglória e começou a glorificar a Deus. Lia o Evangelho e se encantava com as maravilhas de Cristo e seus apóstolos. A cada dia crescia o seu amor por Deus e pela Igreja, corpo místico de Cristo. Certo dia, deparou-se com um doente, um homem leproso. E Francisco tinha um medo terrível dos leprosos. Teve vontade de correr. Mas dentro do seu coração sentiu um enorme amor pelo pobre homem enfermo e resolveu enfrentar o seu medo. Com a graça de Deus e força de vontade, foi ao encontro do pobre homem. Então aconteceu uma grande transformação. O que era fel virou mel, e o que era mel virou fel. Sentiu o gosto doce de como era amar sem esperar nada em troca. Mas também sentiu o sabor amargo do dinheiro, da vaidade e da ilusão de alcançar a felicidade neste mundo através dos bens materiais. Em uma de suas caminhadas, encontrou uma igreja em ruínas e ali passou muito tempo rezando. Até que um dia, um fato surpreendente aconteceu. Estando em oração diante do Cristo crucificado, a imagem ali estampada mexeu os lábios e falou: Francisco, vês que minha igreja está em ruínas? Vai e restaura a minha igreja. Rapidamente, Francisco correu até a loja do seu pai e pegou dinheiro para restaurar a igreja. Porém, seu pai, ao saber que Francisco estava dando dinheiro aos pobres e restaurando uma igrejinha em ruínas, foi bravo atrás dele e chamou a sua atenção. O pai de Francisco não entendia a grandeza do coração de seu filho, que procurava ser totalmente obediente a Deus. Eu já falei para você, Francisco, e eu não vou repetir. Francisco, cheio de paz e alegria, Entendeu? surpreendeu seu pai, devolvendo-lhe todos os seus bens. Cantando e louvando a Deus, Francisco foi restaurando a igrejinha, pedindo esmolas e pedras. Até que então percebeu que nós somos pedras vivas na Igreja de Cristo e éramos nós que precisávamos ser restaurados e voltar à vida de santidade. E assim começou sua jornada. Pregando o Evangelho, muitos seguiram seu exemplo. Estava sempre alegre e, agradecido a Deus por toda a criação, tratava a todos como se fossem seus irmãos. Desde muito cedo, São Francisco percebeu o imenso amor de Deus. Tudo isso pela graça e para a glória de Deus, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Foi espalhando amor.
Assis, rogai por nós. Então, é sabido que São Francisco de Assis foi a reencarnação de João Evangelista, que foi o apóstolo que ficou ao lado de Maria após a crucificação e o desencarne de Jesus, o que explica a adoração de São Francisco de Assis, principalmente ao Cristo e a Maria também. Então, em sua encarnação como João, ele participou ativamente do colégio apostólico e foi um dos últimos, o último apóstolo a desencarnar. E escreveu 5 livros do Novo Testamento, né? Francisco de Assis, em sua encarnação passada, como João Evangelista, foi um dos benfeitores espirituais da codificação sistematizada de Allan Kardec e deixou algumas mensagens bem profundas, como uma publicada em 1864, que eu vou ler agora para vocês. O amor é a lei do espiritismo. Ele dilata o coração e faz amar ativamente aqueles que desaparecem na vaga penumbra do túmulo. O espiritismo não é um som vão, caído de lábios mortais e que um sopro leva. É a lei forte e severa que proclamou Moisés no Monte Sinai. A lei que afirmaram os mártires da esperança. A lei que discutiram os filósofos inquietos e que, enfim, os espíritos vêm proclamar. Espíritas, o grande nome de Jesus deve flutuar como uma bandeira acima de vossos ensinamentos. Antes que fosseis o Salvador, trazia a revelação em seu seio, e sua palavra, prudentemente medida, indicou cada uma das etapas que vocês percorrem hoje. Os mistérios desabaram ao sopro profético que abala as vossas inteligências. Bom, nessa mensagem, ele exalta a importância daquilo que prega o Espiritismo, que é algo importante, realmente é a mensagem consoladora que a humanidade tanto precisa, certo? Bom, Francisco de Assis também deu algumas mensagens através da mediunidade de Chico Xavier, e que a gente sabe que a morte não acaba, a vida não acaba com a morte, desculpa, e que a gente, esses espíritos que tanto trabalhavam aqui na Terra em funções missionárias, quando desencarnam, continuam o seu trabalho de construção da mensagem do Cristo. E quando São Francisco de Assis recebeu aquela mensagem de Jesus, Francisco, constrói a minha casa, depois dele ter, com o tempo, depois de ter construído a igreja, viu que a minha casa a que Jesus se referia era o nosso coração, era a nossa reforma íntima, principalmente a reforma que a gente tem que fazer de dentro para fora nas nossas vidas. E é por isso que estamos aqui, para que possamos ser melhores servos de Deus, servindo ao próximo, e servindo ao próximo, amando a natureza, nós estamos ajudando a Jesus construir, restaurar a sua casa no coração dos homens, certo? Então, no vídeo que a gente viu que ele abandonou todos os bens materiais, o que naquela época era algo muito difícil, porque a vida era muito difícil. Então, não se tinha muitos recursos na Idade Média. E quando você vinha de uma família abastada, realmente era muito difícil abdicar desses bens. Mas para Francisco, ele não teve nenhum problema em ser simples, em ser humilde, né? Muitas vezes, quando a gente vê a figura de São Francisco, a gente vê ele com sandálias e cercado de animais nas imagens, né? Exaltando a pureza que este ser tinha e a simplicidade que ele exemplificava a todos, certo? São Francisco morreu em 1226, com apenas 45 anos de idade, com malária, quase cego, sentindo na pele as dores das chagas do Cristo,
pois apareceu no seu corpo feridas semelhantes aos do Cristo quando ele foi crucificado, né? E algumas curiosidades sobre ele é que ele amava a natureza e os animais, e por isso ele é considerado o protetor dos animais e da natureza, certo? Depois que o seu pai deserdou, é outra curiosidade dele, né? Depois que ele devolveu tudo ao seu pai, que o seu pai disse, já que você está me devolvendo tudo, você não tem mais direito à herança, né? E aí, São Francisco, como a gente viu no vídeo, né? Já que você me deserdou, então eu vou devolver tudo que lhe pertence, até mesmo as roupas do corpo. E ele passou a se vestir apenas com túnica e sandálias, que também eram doados por outras pessoas que se sensibilizavam com sua nova vida. Por isso que as pessoas sensibilizadas o conheciam como pobre Francisco. Né? E ele era muito amigo de Clara, que a gente conhece como Santa Clara de Assis, que era a amiga mais próxima de São Francisco e que também era rica, era filha de um nobre e passou a segui-lo como sua fiel amiga, após assistir uma pregação de Francisco. E ela criou a Ordem das Damas Pobres, ou Clarissas. Então, as Clarissas foram a criação de Santa Clara de Assis, que hoje foi considerada santa, e eles dois, Clara e Francisco, eram realmente inseparáveis, eram espíritos muito ligados entre si e que fizeram a sua missão no bem de construir a obra do Cristo no coração dos homens. E aí, São Francisco, ele deu outras contribuições que até hoje a gente lembra e a gente usa vez por outra, como a oração do São Francisco de Assis. É uma oração de autoria anônima, mas que passou a ter seu nome e refletir muito, tudo que ele pregava. Não foi uma oração criada por ele, mas ele se apropriou dessa oração como sendo algo que retratasse a imagem dele. A gente conhece como música, tem gente que sabe decorado, eu vou passar ela para a gente ver daqui a pouco. E ele criou o cântico, ele mesmo escreveu, São Francisco, dessa vez, o cântico do Irmão Sol, que em português a gente tem o título de Doce é Sentir. Uma canção muito linda também, que ele proporcionou pra gente. E aí, a gente sabe que na sua vida espiritual, São Francisco de Assis continua o seu trabalho. E ele tem espíritos que os ajudam, que também são os espíritos franciscanos que trabalhavam com ele, certo? Em sua obra aqui, ainda na Terra. Bom, e uma das mensagens principais de São Francisco de Assis é justamente a mensagem da humildade, a mensagem da simplicidade, a mensagem da caridade. São Francisco de Assis colocava-se como menor do que os animais, menor até do que a natureza. Ele se colocava como servo de Deus e reconhecia a tudo e a todos na criação divina como irmãos. Quantas pessoas não acham que os animais, que a natureza é inferior a gente, que somos os seres humanos que comandamos a natureza, que temos o poder de comandar os animais, mas no entanto não sabemos que sem os animais e sem a natureza nós não existiríamos. Então, somos dependentes, interdependentes desses irmãos que consideramos menores que nós, mas na verdade nós somos ainda muito inferiores em questão de amor ao próximo, né? Do que como a gente vê com os animais. Então, São Francisco de Assis, quem puder, tiver interesse, tem um filme de São Francisco de Assis, que eu posso deixar o link para vocês assistirem. É um filme muito legal e vocês vão entender toda a história dele e principalmente a história dele e de Clara de Assis, que é sua amiga
a sua parceira de vivência e de construção da obra do Cristo, né? Ele passou por muitas dificuldades na vida, principalmente era motivo às vezes de piada por outras pessoas, por estar se vestindo, usando vestes sujas, né? Por estar se portando como um maltrapilho, sendo rico. Às vezes as pessoas o tratavam como louco, que ele estava restaurando a igreja sozinho. Então veja como às vezes as pessoas julgam errado, né? Então São Francisco de Assis passou por muitos problemas que nós também passamos na nossa vida. E aí a gente fica o questionamento, né? Será que a gente consegue abdicar da materialidade, dos bens materiais, como fez São Francisco? É muito difícil, principalmente no mundo que a gente vive de hoje, no mundo de hoje, de todas as oportunidades que a gente tem de ter materialmente, né? E isso é muito difícil. Agora, eu vou passar para vocês a oração de São Francisco, que é uma oração muito forte e que com certeza vocês conhecem ela, e eu queria que vocês acompanhassem a letra dessa música. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, Mestre amado, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, a grandeza da esperança. E onde houver tristeza, a tua doce alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre,
fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida Doce é sentir em meu coração humildemente vai nascendo amor. Doce é saber estou sozinha, sou uma parte de uma imensa vida que generosa reluz em torno a mim. Imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos destes e as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã a lua, nossa mãe terra, com frutos, campos, flores, o fogo e o vento, o ar e a água pura, fonte divina de tua criatura. Imenso dom do teu amor sem fim. Imenso dom do teu amor sem fim. Bom, então aí vocês escutaram não só a música da oração de São Francisco de Assis, mas também a música escrita por ele, Doce é Sentir. E que vocês possam principalmente pensar
em um pouco dessa letra para que as próximas vivências de vocês, nas suas caminhadas, nas suas escolhas de vida, sejam realmente, vocês possam lembrar dessas frases que são muito importantes, que tocam muito no nosso coração, né? É perdoando que se é perdoado. É melhor compreender do que ser compreendido. Amar do que ser amado. É muito difícil, nos dias de hoje, a gente dar sem receber. E sem a espera de que um dia a gente vá receber. Mas que a gente possa fazer a nossa parte. Assim como fez São Francisco de Assis, curvando-se perante ao seu orgulho e dizendo, é melhor eu fazer do que receber, né? É melhor eu dar do que receber, é melhor eu compreender do que ser compreendido, é melhor eu amar do que ser amado. Porque é dando que a gente recebe. Pode ser que a gente não receba hoje, amanhã, agora, da mesma forma, tão rápido quanto a gente quer. Mas em algum momento, todo o bem que a gente faz, a gente recebe de volta, tá bom? Então, vamos para a nossa prece final e convido vocês a assistirem um filme em família de São Francisco de Assis. Vou deixar o link para vocês assistirem aqui na descrição do vídeo, Jéssica vai colocar pra gente. E é um filme muito legal que vocês podem assistir em família, tá bom? E vamos para a nossa prece final. Bom, vamos fechar os olhos. Respirar lenta e profundamente. Jesus amigo, te agradecemos pelos ensinamentos e te pedimos, ó Pai de amor, abençoai os nossos corações, para que nós possamos ser aquilo que viemos para ser, seres de amor, seres de luz, seres que estão mais preocupados em servir do que ser servido, em dar do que receber. Nos abençoa, Senhor, a cada dia, para que nós possamos sempre pensar em fazer o melhor para o nosso próximo, sem receber nada em troca. Que o espírito da humildade, da simplicidade, mostrado e exemplificado por São Francisco de Assis, possa fazer parte da nossa vida, nos mostrando que é possível, necessário, viver com pouco, dividir aquilo que temos e, principalmente, reconstruir a casa do Cristo nos nossos corações. Fica conosco hoje e sempre. Bom, gente, agradeço muito a presença de todos vocês e que a gente possa assistir esse filme em família, que é um filme muito legal, vai deixar a gente bastante pensativo sobre a exemplificação de vida de São Francisco de Assis, que com certeza estaríamos muito longe ainda de conseguir fazer o que ele fez aqui na Terra em favor da humanidade. Mensagens que desde a Idade Média ainda ecoam na nossa mente e ainda são exemplo para nós. Vejam o quanto a gente ainda tem a aprender, tá? E eu desejo a vocês uma boa semana e a gente se encontra nas próximas aulas. Tchau!